Boa noite, igreja. É bom estar aqui mais uma vez, né? Compartilhando com vocês a palavra. Frigidaire, olha, fazia anos, anos-luz que eu não ouvia essa palavra, né? Frigidaire. E é tão bom, né? Quando a gente pode estar em família, falando das coisas de Deus e de uma forma que nos alegra também. Bem, quero parabenizar o pessoal do vôlei ontem, né, que foi campeão. Passei o dia ali com os irmãos, também vocês tiveram ontem o Happy Day, né, então foi um dia agitado ontem, né, mas a gente se alegra. E uma das coisas que eu aprendi, não se deve visitar com tanto tempo assim o irmão, o colega de ministério, né, porque lá mesmo ele já marcou para hoje, né. Mas a gente brinca, mas a gente gosta de estar na casa dos irmãos também, né? E aqui também já é minha casa, né? Eu já disse, eu sou portonense, gosto, já estou começando a descobrir algumas coisas novas aqui em Portão, devagarzinho, né? Mas amém. Eu quero orar ainda por gratidão. Ontem eu estava ouvindo o presidente da Unimed de Santa Catarina e ele está com câncer. E ele está com muita metástase. Não é um câncer que está começando agora e que eles viram, né? Não, é uma coisa que já avançou. E ele foi fazer um discurso em um encontro deles e nesse encontro ele falou sobre as questões lá da Unimed e no final ele falou sobre gratidão. E eu achei aquilo tão significante porque ele falou sobre gratidão, sobre jornada e sobre fé versus razão. Porque ele é um médico renomado. E vocês sabem que na medicina é complicada essa coisa de fé. É difícil eles expressarem isso. E ele falou sobre gratidão, ele disse que ele tinha aprendido a agradecer uma noite inteira dormida. Coisa que anteriormente, a esse momento da vida dele, ele nunca pensou sobre isso. Porque agora, eventualmente, de hora em hora, ele tem acordado porque as medicações que ele tem recebido não têm surtido efeito e ele sente muita dor. Então, de hora em hora, às vezes, ele acorda. Então, nas noites que ele consegue dormir a noite inteira, ele acorda de manhã quase chorando. Outra coisa que ele aprendeu a agradecer foi tomar banho. Ele disse tomar banho e conseguir limpar todas as partes. Porque agora ele usa muitas sondas, muitas coisas que estão acopladas ao corpo dele para manter a vida, né? E então ele tem dificuldade no banho. Então quando ele consegue tomar o banho e limpar todas as partes, ele sai do banho cheio de alegria. E ele começou a falar sobre essas questões que nós, humanos normais, que não sofremos nenhum tipo de doença, que estamos numa plena saúde, muitas vezes nós não conseguimos perceber. A nossa vida vai passando tão corrida e nós tomamos um bom banho e nós dormimos uma boa noite de sono e isso passa desapercebido, porque a nossa vida está numa vida de muita atividade. Então, a gente tem muitos motivos para gratidão. Na jornada da vida, ele reconheceu que as melhores pessoas, as pessoas mais importantes, quero dizer, da nossa vida é a nossa família. Pai, mãe, filho, esposa, esposo. Essas são as pessoas importantes da nossa vida, que não nos deixarão antes de nós partirmos. E sobre razão e fé, ele diz que não há como ele negar a presença de Deus na vida dele, porque ele aprendeu a buscar ao Senhor. E quando ele terminou o discurso, ele disse: eu espero, daqui a um ano, estar discursando em nome de Deus para vocês outra vez. Fé, né? Estava exercitando a fé dele. Por isso eu quero que você exercite a sua fé agora nessa oração. Quais são as razões que você tem
para ter gratidão ao Senhor hoje. Não é amanhã, não é o que você quer, é aquilo que você tem gratidão hoje. O que aconteceu hoje? O que aconteceu de talvez insignificante na tua vida hoje, que em algum momento passou desapercebido, ou está passando desapercebido? Que você possa ter a condição de reconhecer Deus nas pequenas coisas. A gente normalmente vem testemunhar quando a gente foi salvo de um acidente. Ainda essa semana, meu irmão lá na igreja de Novo Hamburgo testemunhou que o carro dele capotou 3 vezes, de manhã. E de noite ele já estava lá na igreja testemunhando que não teve nenhum arranhão. Amém, isso é um grande testemunho. Mas e o testemunho de ser perdoado? E o testemunho de ser amado pelo Senhor? E o testemunho de você poder ficar em pé, nas suas 2 pernas? Isso é gratidão ao Senhor, amém? Oremos então. Senhor, diante de tudo isso que nós já ouvimos, dos louvores que cantamos nesta noite, nosso coração se inclina a entender e a reconhecer os Teus feitos nas nossas vidas. Reconhecer, Senhor, os detalhes da nossa vida que muitas vezes passam desapercebidos e nós nem entendemos, não conseguimos sentir que é a presença do Senhor nos dando vida e nos dando vida em abundância. Por isso nós, como igreja de Portão nesta noite, nós queremos nos alegrar em Ti e agradecer. Obrigada, Senhor, pela água, obrigada pelo banho, obrigada pela noite dormida, obrigada pela saúde que recebemos do Senhor, obrigada, Senhor, por cada livramento que muitas vezes nós nem percebemos. Muito obrigada, Senhor, obrigada pelas facilitações da vida que temos, pelo carro, pela casa, pelo conforto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito cuidadosa, e nós reconhecemos isso como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que você traga essa palavra, guarde ela no teu coração. E quando for reclamar, né, eu tenho feito isso na minha vida. Quando eu vou reclamar, eu digo, não reclame. Eu vou reclamar de alguma, não reclama. Né? Quando eu vou reclamar do tempo, não reclama. Quando eu vou reclamar da chuva, não reclama. Quando eu vou reclamar do sol, não reclama. Quando eu vou reclamar de atraso, não reclama. E você vai trabalhando isso na tua mente, até que você consegue perceber os pequenos detalhes da vida. Mas nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre 3 perguntas. E não é uma pregação tradicional MBCV. É uma pregação conceitual, onde eu quero trazer um conceito para que a gente possa entender algumas coisas. E essas 3 perguntas, elas passam a vida toda sendo feitas em nós, através de nós e por nós também, e para nós. Por isso, quero compartilhar com vocês isso. Nosso texto está em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 8, e é a história de um homem que teve uma experiência tremenda com Deus. Ele teve uma experiência milagrosa, onde ele viu Deus agir de uma forma poderosa contra os inimigos. Mas depois que toda essa cena aconteceu na vida dele, e isso aconteceu também com os discípulos, isso aconteceu com muita gente, isso acontece com a gente também. Nós temos experiências com Deus, mas a gente é muito rápido em esquecer aquilo que Deus faz na nossa vida. E nós estamos falando de Elias. Elias, depois que ele desceu o Monte Carmelo, a chuva veio, ele viu Deus se manifestando, né, o fogo veio, queimou o altar, ele mostrou que Deus estava com ele. Deus mandou a chuva, fazia 3 anos que não chovia, a chuva veio, mas ele fugiu com medo de Jezabel, e ele se enfiou dentro de uma caverna, morrendo de medo, porque na concepção dele, todos os profetas estavam mortos, só ele que havia sido zeloso com o que Deus tinha colocado nas mãos dele, e as demais pessoas todas haviam morrido. Então ele se sentiu só. Isso acontece com a gente também, principalmente depois que a gente tem uma grande experiência. Muitas vezes a gente tem uma experiência tremenda com o Senhor,
mas a gente se acomoda depois disso, porque acha assim, não, né, agora Deus já fez, está bom. E o profeta, a palavra do Senhor diz que ele fugiu para o Monte Horebe. 1 Reis, a partir do verso 8, então diz: então ele se levantou lá na caverna, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E é uma coisa interessante isso, Deus sempre se manifesta, Deus sempre foi um Deus de perguntas e de respostas, né? E aqui ele faz essa pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, olha a religião, né? Pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor mostra que haveria uma manifestação, mais uma manifestação diante dele. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e os esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Em algumas traduções diz que houve uma calmaria. Verso 13, para a gente encerrar esse momento. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, envergonhado, em algumas traduções, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou outra vez: o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Mas não é sobre essa pergunta que eu quero tratar. É outra pergunta. A pergunta é: onde Deus está? Essa é uma pergunta que entra dentro do nosso coração e passa pela nossa mente quando nós passamos por dificuldades. Se tudo está bem, nós não temos essa pergunta no nosso coração. Mas quando as coisas começam a complicar na nossa vida, se ocorre um acidente, se ocorre uma doença, se ocorre um problema no relacionamento, se ocorre até mesmo um problema ministerial, nós começamos a perguntar: Deus, onde é que tu estás? Tu não estás vendo o que está acontecendo? E Elias tinha esse mesmo sentimento: meu Deus, eu fiz tudo o que tinha para fazer, agora estão me procurando, estão querendo me matar. E onde está Deus? E Deus vai até a presença de Elias e começa a interagir com Elias. Mas essa pergunta de onde está Deus, na verdade, ela não é uma pergunta geográfica. Não é isso. Não é uma pergunta que a gente diz onde Deus mora, onde Deus fica, aonde Deus está para nos atender quando nós precisamos. E para que a gente possa entender esse Deus que a gente fala, eu dei uma lida em capítulo 3 de Êxodo, aonde Moisés se encontra com Deus. Moisés está lá, novamente no monte, e a sarça começa a arder, e ali Deus visita Moisés. E no versículo 14, Moisés começa a questionar: mas quem que tu é? Tu está dizendo para eu ir salvar, para eu ir libertar os israelitas, mas eu vou chegar lá no faraó dizendo que tu és quem? E ele diz: diga que eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, o nome de Deus, aqui é traduzido para que nós possamos compreender, mas é YHWH, não tem vogal, YHWH. Essa é a tradução real do nome de Deus na Bíblia. É um nome sem vogal, é um nome que não tem pronúncia. E por que não tem pronúncia? Quando o nome não tem, quando você não tem um nome pronunciável, você não tem uma definição. Não tendo uma definição, não tem controle, porque o nome te dá um controle. O nome diz quem tu é
e de que família tu eres. Então, Deus não tem um nome. Quando ele chega para Moisés, questiona Moisés e ordena que Moisés cumpra uma missão, Moisés, claro que ele se preocupa, mas quem é que eu vou dizer que está me mandando? Quem é esse Deus? Onde é que tu estás? Para que eu possa dizer quem tu és. E Deus simplesmente diz isso, diga que eu sou YHWH, um nome impronunciável. Deus não é um substantivo, não é um nome que se possa pronunciar. Ele não é alguém que está sob controle. Se você tem um nome, é porque alguém te deu um nome. E esse alguém é o teu pai, tua mãe, teu dono, aquele que te criou, aquele que te concebeu. Então, você é uma pessoa que está sob controle. Por isso, Deus não tem nome. Porque ninguém está acima de Deus. Ninguém controla Deus. Então, Deus é um Deus em movimento. E quando ele se encontra com Moisés, ele está dizendo, vai e faz o que eu estou te dizendo, porque eu estou contigo. Diga que eu sou, eu vou fazer o que precisa ser feito. Deus é um Deus de movimento. E a gente precisa, antes que eu chegue realmente naquilo que eu quero dizer, eu preciso que você mude um pouquinho a sua chave com respeito de como você pensa Deus. A maioria das pessoas pensa Deus como aquele velhinho, né? Eu sempre imaginei que Deus não é jovem, eu acho que ele é meio velhinho mesmo, né? E que ele tem uma barba, né? As crianças normalmente pensam porque associam ao Papai Noel, e que ele está sentado num trono bem brilhoso, cheio de rubi, de pedras preciosas, e que os anjos estão ao seu redor, porque é mais ou menos assim que a Bíblia descreve o lugar onde ele fica, que ele é muito forte. Mas principalmente a gente ouve e a gente entende que Deus está lá no céu. Deus está lá no céu. Elias teve aquela experiência. Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Deus estava numa calmaria. Deus estava num silício, né? Numa quietude. Então, Moisés vai lá e diz que eu sou o Deus YHWH, o Deus impronunciável, aquele que não tem nome, que te mandou, aquele que está acima de todas as coisas. Então, Deus não é esse velhinho que fica lá no céu, porque Deus não mora em um lugar com latitude e longitude do universo. Não existe como uma coordenada. Vamos tentar achar Deus, porque se achasse, se houvesse, a ciência já tinha encontrado. Já estava procurando e já teria encontrado. Porque a gente é assim. A gente pensa a Deus de uma forma concreta, porque a gente foi educado de uma forma concreta. Sim, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. A Bíblia diz que Deus está no céu, né, que o lugar de Deus é no céu. Mas, na verdade, Deus ele vive numa dimensão não corrompível. Na verdade, nós chamamos de sobrenatural. Deus vive num lugar, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. A metafísica, na ciência, né, diz que é algo em termos de dimensão, né? Então, onde Deus está? Se Ele não está num lugar específico, com um endereço específico, aonde a gente pode fazer uma ligação e falar com Ele, aonde a gente pode ter um sinal para falar com Deus. Então, nós precisamos compreender isso. Não, Deus não está lá naquele céu que a gente botou na nossa cabeça que é. Deus está em todo lugar, mas Ele está num estado que Ele não se corrompe com o nosso mundo. Estou viajando, vocês estão entendendo? Deus não se corrompe com o nosso mundo, mas Ele está no nosso mundo. Não adianta você querer colocar Deus no lugarzinho e achar que Deus está lá. Não, Deus está em todo lugar. Só que Ele não se corrompe, Ele se funde com o nosso mundo. Falar diferente. Ele se funde com o nosso mundo, mas não se confunde com o nosso mundo. Está
mas não se deixa corromper pelo nosso mundo. O apóstolo Paulo também foi questionado. Quando ele estava em Creta, estava lá, foi levado até o Areópago, em Atenas. E lá estava tendo um altar para todos os deuses. Está em Atos capítulo 17. A partir do versículo 29, ele começa a testemunhar de quem é o Deus que ele serve. Ele diz: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro. Não é material, não é ouro, não é pedra, não é prata, feita pela arte ou pela imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Não, você pulou lá para o 31, né? Era o 17, 22, 23, né? Desculpa. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos dos homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, veja bem, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Podemos parar por aqui mesmo, né? Então aqui o apóstolo Paulo se coloca diante dos atenienses e diz: olha, é o Deus desconhecido, é esse que não tem nenhuma imagem. É esse Deus que eu sirvo. E talvez você esteja tateando, procurando encontrar Ele, mas Ele não está longe, Ele está perto de nós. Em outras palavras, né? Deus não se corrompe dentro do nosso mundo, embora Ele viva em todo lugar. Os panteístas dizem que Deus é tudo. Eu tenho uma historinha de um menino do Juárez, estava com a família e eles estavam indo para Bagé. E eles estavam falando sobre Deus e perguntando quem é Deus, onde está Deus. E o menino chegou, a menina, eram dois, um tinha 12, a menina tinha 12 e o menino tinha 6. E a menina disse para a mãe assim: olha, onde é que Deus está? Quem é Deus? Deus é tudo. Aí o menino disse: Deus é tudo? Deus é tudo, então Deus é esse celular? Deus é esse banco? Isso é como os panteístas pensam, Deus é tudo. Não, Deus não é tudo, porque isso faria de Deus um objeto. E Deus não é um objeto. Ele está em tudo, mas Ele não habita em todo lugar. Então nós vivemos, e aí nós temos aqui uma diferença, nós vivemos numa outra dimensão, eu vou chamar de intermediária, uma transicional. Quando Jacó dormiu lá no Monte de Betel, em cima de uma pedra, e ele sonhou com uma escada que os anjos subiam e que os anjos desciam, né? Ali ele deu o nome de Betel. E o que isso traz de ensinamento para nós? Nós também vivemos numa dimensão transitória. Nós somos tocados pelo céu e nós somos tocados pela terra. Nós vivemos uma divindade e nós vivemos a nossa natureza humana. Se encontra em nós o divino e o humano. Dentro de nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Dentro de nós temos a humanidade, né? Essa humanidade que nós herdamos de Adão. Outra coisa que Deus não é a natureza.
Deus não é o sol, Deus não é as árvores, Deus não é o oceano, Deus não é as águas. Então, a gente precisa entender exatamente quem é esse Deus que nós estamos servindo e aonde Ele está, porque senão nós vamos fazer que nem os esotéricos. Nós vamos amar a natureza e dizer que Deus está na natureza, é a natureza. Não, Ele não é, Ele está. Deus está na natureza. A natureza é linda, mas ela também pode ser feia. Nós vivemos aí, há poucos dias, essas inundações que por pouco não chegou por aqui. Então, Deus criou a natureza, mas Ele não controla a natureza. Os esotéricos querem materializar Deus, e aí colocam Ele na natureza. Céu, a lua, as estrelas, o sol, como Deus. Mas isso é um engano. Inclusive tem uma parte do esoterismo que diz: o universo conspira a teu favor, não é? Não é? É ou não é? Viu como vocês já ouviram essa frase? O universo conspira ao teu favor. Não conspira, irmãos, porque a natureza ela não determina nada. A natureza não responde, não pergunta. Para a natureza nós não somos praticamente nada. Ah, mas Deus não tem controle de tudo? Tem controle, mais ou menos. Ele não tem controle sobre tuas decisões. Ele vai usar tuas decisões, mesmo que elas sejam errôneas, e de alguma maneira vai te trazer de volta. Mas Ele não tem controle sobre as suas decisões. Assim como Ele também não controla a natureza, que o homem a tornou descontrolável por causa da sua maneira de agir. Então a gente precisa ter... É uma quebra de conceitos que eu sei que muita gente está assim, ó, peraí. Deus não está lá no céu, naquele lugarzinho que eu achava. A natureza não é controlada por Deus como eu pensava. É verdade, irmãos. É que a gente estuda umas teologias, ou a gente aprende umas teologias, né, que não tem muito fundamento. Mas a realidade do Evangelho é essa. Deus não está lá no céu, num lugarzinho, esperando, num endereço que tem número. Ele está no meio de nós. Então, se Deus na natureza, se Deus não está vivendo no lugar, aonde está Deus? Volto lá para Êxodo 3, onde Moisés chega diante de Deus. Deus diz para ele: vai e faz o que eu estou te dizendo, e vai em meu nome e diz que eu sou o Yahvé, como é escrito em algumas Bíblias. O que Deus é? Aonde Deus está? Eu vou dizer para você que Deus está presente nas ações. Onde Deus está? Nas tuas ações. Aonde Deus está? Nas minhas ações. Então, Deus não é um substantivo, Deus é um verbo, porque Ele é ação. Então, Deus não está no ato de maldade, obviamente, mas Ele não está na tortura, Ele não está no abuso, Ele não está nisso. Ah, não, mas agora nessa guerra que está acontecendo lá, a gente sabe. Quem entende um pouquinho mais, ou quem já viveu um pouquinho de guerra, né, eu já vivi um pouquinho disso lá em Angola, sabe que quando o exército entra nas cidades, a primeira coisa que o exército faz é tirar os homens de dentro de casa. Porque deixa a casa vulnerável. A segunda coisa é estupro de todas as mulheres. Esse é o padrão de qualquer guerra que você ouvir falar aqui. Mas claro que eles não vão botar na televisão. Mas nós sabemos que isso acontece. Então, mas Deus não está nisso. Não vamos nos enganar dizendo que Deus é verbo e Ele faz todas as coisas. Não, Ele não faz. Isso não está sobre o governo de Deus. Mas Ele é verbo, Ele é ação, Ele faz acontecer. Ele usa os seus ungidos, os seus escolhidos, para fazer o que precisa ser feito. Então nós podemos dizer onde Deus está? Deus está no movimento. Estão comigo? Estão entendendo? Ou viajei demais? Deus está no movimento de quem faz o bem, é ali que Deus está. Não é no movimento de quem faz o mal, ali Deus não está. Então a gente precisa compreender isso. João capítulo 1, versículo 1, Jesus já veio com essa fala, o próprio João já disse isso, no princípio aquele que, eu gosto da tradução que diz, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Então,
O próprio Jesus, agora eu vou usar uma palavra que vai deixar os irmãos ruins mesmo. Deus encarnou em Jesus. Essa é a verdade, irmãos. Deus encarnou em Jesus. Ah, mas Jesus não era Deus? Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus veio para a terra. Jesus veio até aqui a terra. Ele se despojou da sua glória, da sua graça e veio para a terra para cumprir com o seu propósito de salvação e de redenção. E muito mais do que isso. Jesus veio para nos ensinar a viver. Então, Deus se encarnou em Jesus. Jesus era Deus. Mas como humano, Jesus era humano. E ele cumpriu com a missão perfeita, um plano perfeito de salvação que Deus incumbiu a Jesus. Agora, se nós estamos trazendo Deus do céu, Deus encarnou em Jesus. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ascendeu aos céus, lá em Atos capítulo 1, ele diz que ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. É isso que o Senhor diz, porque o Espírito Santo iria ser derramado sobre todas as pessoas, sobre toda a carne, né? E, então, Deus encarnou em Jesus. Jesus cumpriu com o seu papel. O plano de salvação foi cumprido em plenitude na vida de Jesus. Jesus ascendeu aos céus. Mas antes de ir, ele deixa a promessa do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele mora aonde? Aonde mora o Espírito Santo? Em nós. Então, nós podemos dizer aonde Deus mora? Aonde Deus está? Aonde Deus está? Em nós. Você já pensou? Olha aí para o seu irmão que está ao seu lado, nem gosto de fazer isso, mas olha aí. Você sabia que Deus mora dentro dele? Mora dentro dele, dela. Então, vamos fazer uma disruptura na maneira como nós pensamos Deus. Porque a gente sempre coloca Deus lá para cima. Não, Deus está em nós. Através da sua promessa, Deus está dentro de nós. Ah, mas então tu tem um Deus que deixa tu fazer um monte de coisa. Não, as escolhas são suas, mas a promessa é dele. A promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus, para que o plano dele seja perfeito. Então, pare de procurar Deus na natureza, pare de procurar Deus no endereço, pare de orar, dizendo, ó Deus do céu, da terra, do mar. Não, o meu Deus, o seu Deus, o Deus que está dentro de você. Então, essa pergunta, onde está Deus, foi respondida? Está em você. Ah, mas eu sou muito ruim, eu também. Ah, mas eu não presto, eu também não. Tem aquela fala que diz, né? Deus é bom, o diabo é ruim e eu sou? E é assim, gente. A nossa luta é diária. A nossa luta é diária, para que a gente possa permanecer firme, até que o consumador venha nos buscar. A segunda pergunta que eu quero fazer com você está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Essa pergunta é uma pergunta que o Senhor Deus faz a Adão. Adão estava no paraíso, já tinha recebido as suas incumbências, estava tudo certo, com uma mulher linda no lado dele, porque eu realmente acredito que Eva era um mulherão, né? E ele também devia ser um homem, né? Bem abençoado, mas eles pecaram. O diabo veio, tentou, iludiu, mentiu, prometeu, e eles, Eva, por sua vez, depois ele, sucumbiu, pecou. E o Senhor fazia uma visita a eles todos os dias, à tarde. No final da tarde, o Senhor descia ou vinha até eles,
para estar com eles. E nesse dia, depois do pecado, o Senhor chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui também as implicações não são geográficas. Deus não está perguntando para Adão aonde que tu está, porque Deus sabia exatamente aonde ele estava. É porque Deus é onipresente. Inclusive na psicologia, isso é muito usado para quando o paciente está lá, nas primeiras consultas, né? Chegar ele a perguntar assim, ó, quem que você é? Na verdade, a psicologia quer levar a pessoa a entender-se, a saber quem ela é. E também é uma pergunta socrática, né? Porque lá na filosofia, quando a gente estuda um pouquinho de filosofia, o deus Delfos, ele tinha na porta dele escrito assim: encontra-te a ti mesmo. É uma questão basilar e humanitária, né? Onde você está. E não é geograficamente. É sobre a sua condição. Adão e Eva, eles estavam perdidos dentro do paraíso. Você já pensou que Adão e Eva haviam se perdido no jardim? E eu não estou falando de perdido de local, eu estou falando de perdido de si, no jardim. O diabo tinha feito promessas de que se eles fizessem o que ele disse, eles iam receber conhecimento, eles iam ter poder como Deus, mas agora eles se encontravam ali naquela situação de medo, naquela situação de perdição, de consciência pesada. E a palavra, se nós formos seguir aqui, diz que eles colheram acho que foi esqueci agora qual foi posso colocar o próximo ali? Eles pegaram uma árvore, né? E Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não me comesses? Não, mas eu tenho um versículo que fala a palmeira. Eles pegaram a palmeira, cozeram a palmeira e colocaram sobre eles, porque eles tinham visto, afinal, que eles estavam nus. Eles tinham tido a consciência, e ali foi o primeiro ato de religião da vida. Eu vou tapar, eu vou esconder o quê? As partes íntimas deles. Na verdade, eles queriam dizer: eu vou esconder os meus pecados. Eu vou esconder, eu estou me escondendo dos meus pecados. Então, aqui a pergunta que Deus faz a Adão e Eva era referindo à sua condição. A condição aonde eles se encontravam. E ali a condição de Adão é de um homem que pretendia ser Deus. Porque se ele ouviu de Satanás, se ele ouviu as propostas, ele quis ser como Deus. Adão é aquele homem que diz não a Deus e sim ao pecado. Comer do fruto, naquela condição que eles estavam, significava autonomia. E Adão, ele queria ser autônomo. Ele disse para Deus: olha Deus, deixa comigo agora, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que rumo que eu vou dar para a minha vida. E por acaso isso não acontece com a gente agora? Qual é a condição que nós estamos vivendo? Qual é a condição que você está vivendo hoje na casa do Senhor? Porque aqui é o jardim, nós estamos no jardim do Senhor. É aqui que nós recebemos a visita do Senhor cada vez que nós viemos à sua casa. É aqui que o Senhor fala conosco. É aqui que nós recebemos instruções para a vida. Mas muitas vezes nós chegamos aqui numa condição de pecado que nós queremos esconder com algumas artimanhas. E nós não abrimos o nosso coração. Nós não abrimos o nosso coração para reconhecer aquilo que nós fazemos. E essa condição, como que você está, onde você está, ela é sine qua non, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou lavada, comprada, purificada pelo sangue de Jesus. Então nós, como filhos de Deus, precisamos pensar nessa condição que nós estamos vivendo na sua presença.
Nós somos colocados com responsabilidades. Dentro da nossa esfera de ação, cada um tem sua responsabilidade. Mas com quanto você está fugindo de Deus? Elias fugiu do Senhor, porque estava com medo. Adão fugiu de Deus, porque estava com medo. Medo do quê? Medo da prática de pecado que ele estava vivendo e que ele sabia que a consciência dele não poderia ser mudada. Então, a condição que nós vivemos, a condição que nós nos colocamos pelas escolhas que nós fazemos, ela precisa ser pensada e repensada. Como Deus te encontra hoje? Aonde você está dentro do reino de Deus? Aonde você está como servo, como mãe, como filho? Aonde você está? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você tem feito? A escolha é pessoal, mas a gente precisa ter essa consciência de que as nossas escolhas nos levarão a caminhos bons ou a caminhos ruins. A escolha de Adão tirou ele do paraíso. A escolha de Adão levou a humanidade a nascer já no pecado. Mas as nossas escolhas hoje, pela graça de Deus, nós podemos melhorar, nós podemos mudar. Então, nós podemos ser humanos à imagem de Adão, viver na prática do pecado, viver nos escondendo de Deus, viver tentando justificar as coisas, ou nós podemos ser humanos à semelhança de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim, se você está em Cristo, é uma condicional, se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos uma nova condição. Efésios capítulo 2, versículo 19, nos dá a condição de filhos. Assim que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos comprados. Nós somos resgatados por Jesus. Quando nós fomos à presença de Jesus e dissemos, sim, Senhor, nós queremos viver segundo o teu querer. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós queremos viver numa condição onde possamos nos relacionar com Deus, com o nosso coração aberto, mesmo que nós erramos, porque a gente não é bom, mesmo que a gente erre, a presença do Senhor em nós nos purifica, nos limpa e também nos lava. Amém? Entenderam? Onde você está? Qual é a condição que você está dentro desse jardim que o Senhor te colocou? Você consegue te reconhecer? Eu sou co-cidadão? Eu estou como filho de Deus? Ou eu ainda estou fugindo da presença de Deus? Porque a minha consciência me cobra e eu não consigo responder. E a terceira e última pergunta é, Gênesis capítulo 4, versículos 9 e 10. Talvez a mais importante para que a gente possa compreender esse processo. Sabemos quem é Deus, sabemos onde Ele está, dentro de nós. Sabemos quem nós somos, filhos de Deus, redimidos, comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E podemos sim, com a nossa consciência, pedir perdão pelos nossos pecados, retomar nossa vida, retomar nosso relacionamento com o Senhor. E aqui, o Senhor está fazendo um questionamento para Caim. Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui também a pergunta não é geográfica. Porque Deus sabia muito bem onde estava Abel. Abel estava morto. Porque Caim sentiu ciúmes de Abel e matou Abel. E o Senhor vem visitar Caim e pergunta, onde está Abel, teu irmão? E Abel faz esse questionamento. Caso eu sou tutor do meu irmão, agora tu está me tirando para guardador do meu irmão? Não, não é geográfico, é relacional. É relacional. A pergunta aqui é relacional. Na verdade, ele está dizendo assim, acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Acaso eu sou responsável pelo meu pai? Acaso eu sou responsável pelo meu filho? Acaso eu sou responsável pelo vizinho? Acaso eu sou responsável por esses mendigos que andam na rua? Acaso eu sou responsável pelos meus filhos? Essa é a pergunta, onde está o teu irmão?
E essa é a minha pergunta para você: onde está o seu irmão? Seja ele na condição que ele tenha. Seu irmão drogado, não falo com ele. O irmão drogado nem entra dentro da nossa casa. E o Senhor nos chama aqui, ó. Você é responsável pelo seu irmão. Sim. Aonde está o teu irmão? Aquele que não está sentado aqui. Aquele que é dessa igreja e que nunca mais apareceu e que nunca ninguém fez uma ligação para ele. Aquele que precisa desesperadamente de Jesus. E que normalmente as famílias ignoram e isolam. Aonde está o teu irmão? E nós temos um resumo de tudo isso. 1 João capítulo 4, versículos 7 ao 12. O Senhor está falando: ame. Ame aos perdidos. Essa é a nossa condição quando nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem nós somos e nós entendemos o nosso propósito. Eu preciso amar aqueles que eu tenho ao meu redor, seja eles em que condição seja, que eles estejam. E ele diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então, quem conhece a Deus, quem sabe onde Deus está, ama, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a evidência, preste atenção, a evidência de que Deus está em você, a evidência de que você está no jardim e que você está em comunhão com Deus, ela se estabelece aqui, quando eu amo os outros. E esse é o problema. Nós temos uma facilidade muito grande de amar os nossos. Nós temos uma dificuldade muito grande de amar os outros. Não são do meu sangue, não são da minha cor, não pensam como eu, não estão na mesma igreja que eu. Então eu não tenho que amar. Eu não tenho que amar meu vizinho que bota o lixo lá na frente da minha casa, para me provocar. Eu não tenho que amar o meu patrão, que me humilha. Eu não tenho que amar os meus colegas de trabalho, que fazem bullying comigo. Eu não tenho que amar os meus colegas de escola. Eu não tenho que amar aquelas pessoas que estão aí transeuntes na rua. Não tenho que amar ninguém, eu tenho que amar só os meus. E esse é o grande egoísmo religioso. Quando nós nos acomodamos tanto com a religião, nos confortamos tanto com a religião, que nós queremos amar só os bonzinhos. E o Senhor Jesus ensina a gente totalmente diferente. Ele diz que aqueles que estão sãos não precisam de cuidados. Que quem precisa de cuidado é quem está doente. Você pode aí rapidamente pensar nas doentes que você tem perto de você? Todos nós temos doentes ao nosso redor. Temos doentes ao nosso redor. E não só doentes patológicos. Temos doentes espirituais, temos doentes psicológicos, temos doentes emocionais e temos doentes físicos também. Mas é difícil amar os doentes emocionais, né? É difícil amar quem está doente, na verdade. Mas o que a gente aprendeu hoje, e eu quero concluir dizendo: Deus não está na pessoa corrupta, porque Ele não é corrupção. Deus não está nas tragédias da natureza, porque existem algumas tragédias da natureza que são provocadas pelo próprio homem. Eu lembro que nessa tragédia que aconteceu agora, há poucos dias aí perto de nós, até o apóstolo Neuci falou sobre isso e me fez pensar muito sobre isso. Ele falou que a idolatria hoje tem trazido a ira de Deus sobre o povo. Muita idolatria. Muitos deuses que estão se levantando materializados. E o povo tem ido atrás desses deuses. E tem sofrido. As reveses da natureza, Deus tem permitido por causa disso. Então Deus não está naqueles que não fazem o bem.
mas Deus, Ele está na justiça. Deus está nos voluntários que amam aqueles que estão perdidos. Deus está naqueles que atendem aqueles que foram violentados. Deus está no heroísmo daqueles que vão salvar alguém que está precisando de alguma coisa. Porque Deus é movimento, Deus está em movimento, a presença de Deus é movimento. Se não tem movimento de salvação, se não tem movimento de cura, se não tem movimento de cuidados, se não tem movimento de acolhimento, a gente pode questionar que Deus é esse que nós estamos servindo. Que Deus é esse que está só nos servindo. E a gente se engana e se perde no paraíso, se perde no jardim, porque tudo está muito bom e tudo está muito confortável. Mas quando dá problema, a gente faz a pergunta: Deus, aonde tu estás que tu não viu isso? Aonde tu estás que tu não me poupou disso? Vocês viram que essas perguntas são recorrentes na nossa vida? Então, aonde está o teu irmão? O teu irmão está na importância que você der a ele. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus está em nós. Lá em Lucas 17, quando Jesus fala sobre o reino, ele diz: não está aqui, não está lá, não está acolá, Deus está dentro de nós. Então Deus está em nós. E se nós deixarmos que o Senhor Jesus viva dentro de nós, a gente vai ter uma nova vida. Uma vida transformada, uma vida renovada, restaurada. E quando a gente tem essa vida restaurada, transborda compaixão. Não existe outra maneira de Deus se manifestar através de você que não seja por compaixão. E compaixão a gente tem que ter por quem precisa, por quem está necessitando. Nós temos uma tendência humana de só cuidar dos nossos, de só cuidar dos bons, de só cuidar de quem está bem. Agora pensa numa mulher que tem um filho que tem alguma síndrome, que o resto da vida ela vai ter que cuidar daquela criança. Isso para mim é uma prova de um amor inexplicável. Uma mãe engravida, passa 8 meses, 9 meses com o bebê no ventre, ama, cuida, ora pela criança, e quando vê a criança nasce com alguma situação onde a criança ou não anda, ou não caminha, ou não fala, né, ou tem alguma síndrome especial, onde a criança não vai ter um desenvolvimento cognitivo. E o que a mãe faz? Joga fora? Não. Ela ama. Uma prova de um amor de alguém que não vai dar trocas. Ou pelo menos não as trocas que nós gostaríamos. E eu quero desafiar você a amar quem não pode te dar troca. Essa pessoa que você pensou aí, quando eu fiz a pergunta sobre alguém doente perto de você, talvez ela nem queira o seu amor. Não importa, ame. Talvez ela nem mereça o seu amor, ame. Porque talvez hoje também o Senhor esteja perguntando para você: cadê teu irmão? Onde Deus está? Aonde você está? E aonde está o teu irmão? De uma forma bem sucinta, é isso que o Senhor espera. Que nós saibamos onde Ele está na nossa vida. Que nós compreendamos o lugar certo que nós precisamos estar no reino de Deus. E que nós possamos transbordar e pararmos de ser religiosos. Amar quem não merece ser amado. Alguém que te traiu, alguém que te enganou, alguém que te incomoda, alguém que usa droga perto de você e tira tudo que você tem, alguém que não merece ou que ignora aquilo que você faz. Esses aí. É desses que eu estou falando. Dos que não merecem o teu amor. E que o Senhor quer, um dia, Ele vai fazer isso. Ele vai te perguntar: cadê Ele?
que você possa fazer a sua parte em cada um deles. Amém? Vamos nos colocar em pé? Eu quero orar com você. Eu disse, não era uma palavra comum para a realidade, mas é uma palavra necessária para a nossa realidade. Porque tudo aquilo que foi, é ou será. Ah, mas eu não tenho ninguém na minha vida que eu possa amar desse jeito. Não tem problema, irmãos. Deus vai providenciar para colocar. Para que você seja testado, que você saiba amar. Porque é no amor que nós vamos realmente provar quem é o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Senhor. A palavra não foi fácil, Senhor. Porque conceituar algumas coisas diante daquilo que nós já temos arraigados religiosamente dentro de nós não é fácil. Mas eu creio, Senhor, que nesta noite nós temos pessoas aqui que precisavam compreender isso. Que Deus não está lá no alto dos céus, Deus está dentro de nós. Que nós não estamos fugindo do Senhor e precisando tricotar coisas para colocar no nosso pecado, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E que nós temos os nossos irmãos ao nosso redor, aonde nós vamos provar a fé que nós temos em Cristo Jesus e o amor que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso, Espírito Santo, eu não sei por que falei isso, mas o Senhor sabe as necessidades de muitos que estão aqui neste lugar. As necessidades, Pai, talvez de algumas pessoas que precisavam de fato ouvir a maneira como devem se portar diante de Deus, diante de si mesmo e diante dos outros. Que nós possamos, como igreja de Jesus, entender o nosso propósito, o nosso papel como igreja. Sim, Senhor. Entender o nosso papel como igreja. E amar aqueles que não merecem ser amados. E compreender, Senhor, a Tua grandiosidade, que é estar dentro de nós para isso. Nós fomos chamados para isso, para o amor. E que quando nós amamos, de fato nós declaramos, Pai, que nós temos a Ti como Senhor da nossa vida. Desperta no coração da Tua igreja, desperta no meu coração e no coração de cada um que está aqui, esse amor de compaixão, que com paixão amam aqueles que estão doentes, amam aqueles que estão precisando de ajuda. Senhor, que cada um seja uma pessoa que seja solução aonde quer que coloque o seu pé. Que tenha uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Que saibam, Pai, com discernimento, levantar as suas mãos e puxar aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão enganados, aqueles que estão fugindo com medo nas cavernas. Pai, que nós possamos compreender. O Senhor não está no vento, o Senhor não está no terremoto, o Senhor não está no fogo. O Senhor está no silício de uma calmaria. O Senhor está numa palavra de amor. O Senhor está num abraço de alguém que tem necessidade. O Senhor está, Senhor, em alguém que nos ouve com empatia. O Senhor está no movimento de ação que a Tua igreja faz em relação ao mundo. E que nós possamos ser essa igreja, Pai, que ama o mundo, que não está vivendo no mundo, mas está vivendo, Senhor, como filhos de Deus, herdeiros da promessa e que cumpre com o seu papel de amar as pessoas. Tira de nós toda a hipocrisia religiosa. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de estar perto de Ti. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que a religião tem colocado como máscara, para que nós de fato não sejamos filhos de Deus e façamos aquilo que está na Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, entrego a igreja diante do Senhor e peço que o Senhor tenha de nós misericórdia, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que essa palavra possa alcançar o teu coração. Que você não saia daqui e esqueça, mas lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no teu bairro, lá onde você vive, lá na tua rua, olha ao redor, fala com o teu vizinho. Já falou com o teu vizinho? Você conhece o seu vizinho? Pois é.
pessoa tão próxima da sua casa, que possivelmente ouve tudo aquilo que acontece na tua casa, né? Mas você ainda não abriu seu coração para falar do Jesus lindo que você serve. Que você tenha essa ousadia, essa coragem. Amém? Vamos servir ao Senhor.